céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem venha nos ofender. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Senhor, eu apresento a vida da igreja, eu apresento a vida, meu Pai, de cada um nesta noite, e peço, meu Pai, que o teu Espírito Santo venha ter liberdade, meu Pai, de operar, Senhor, com poder e glória nesta casa, porque esta casa está reservada para louvor e para glorificação do teu santo nome. Senhor, quantos têm sofrido nos seus lares, quantos lares perturbados, quantos lares aonde não há paz, não há esperança, já não há, meu Pai, mais jeito, porque desprezaram o dono da vida, desprezaram aquele que constituiu a família. Mas eu rejeito, eu repreendo todo encantamento, todo poder das trevas, e peço ao Senhor nesta noite: derrama a tua glória, derrama o teu poder, em nome de Jesus. E nós dizemos: amém. Você pode aplaudir o Senhor, se aceite, pode se assentar, queridos. Possa ficar à vontade nessa noite. Vamos estar louvando, irmão, o 127 da harpa cristã, 127 da harpa cristã. Os irmãos que souberem, ajudem em nome de Jesus. Pode ficar sentado à vontade. Ali tem água, que é o banheiro. Ô glória, a água ali cura, meu irmão. A água ali é santa. Pastor, você está doido? A água que é 24 horas consagrada, debaixo de oração, debaixo de caia sépia, debaixo de palavra, irmão. Salmo é número 127 da harpa cristã, amém? 127. Aleluia, Jesus. Oh glória. Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Toda a igreja, fala a Deus, toca-me com brasas no altar. Fala a Deus, ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. A igreja vai, prega, sai e declara séria, derramando e a solideia sai, demidora sai. Fala a Deus, fala a Deus, sim, alegra, atenda ao seu mandar.
muitos, ó. Muitos são os que vão ir, muitos vão morrer, igreja, sem ter esperança de viver. Vai depressa ali anunciando que Jesus os levam para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com braças no altar. Fala Deus, oh glória, fala Deus, sim, alegra atenta ao teu mandar. Breve, muito breve, os trabalhos serão findos. Eu, você, bênçãos vão o servo desfrutar. Oh, glória! E Jesus o saudará, bem-vindo. Você já imaginou? Esta glória espero alcançar. Fala Deus, aleluia, Jesus. Fala Deus, toca-me com braças no altar. Fala Deus, fala Deus, se alegra atenta ao teu mandar. Oh, glória a Jesus, aleluia. Você já parou para pensar, irmão? Aleluia. Aonde você vai passar a eternidade, irmão? Glória a Deus. Você está pensando que evangelho é só vir para o culto, irmão? É só pregar só mais um sermão? Se o pastor não tiver vida, se você não tiver vida, tu vai para o inferno. Glória a Deus. Se tu não se arrepender dos teus pecados. Ninguém aqui é marionete do pastor. Ninguém aqui não, irmão. Ninguém aqui é bobo. Se arrependa do teu pecado. Ei, ó pastor, quantos que neste momento está tomando facada, irmão? Irmão, tu quer, viado? Quantas mães que estão diante do caixão? Por que, Deus? Não soube educar. Não pegou a varinha. É meu vizinho para bater, não pode. O mundo bate. Não pode corrigir, irmão. Quantos neste momento? Eu vi um vídeo, irmão. A mãe doida, está vivo. Ai, meu filho, ai Deus, não. Acorda, meu filho. O Senhor está dizendo através da sua palavra, a igreja não quer acordar, irmão. A igreja não quer despertar. Muitos irmãos estão morrendo descendo da sepultura. Sabe qual é o lugar mais rico da terra? O cemitério. Tem umas 2 vezes eu tive a oportunidade de entrar lá dentro, irmão. Fui em cada túmulo daquele, olhei o rostinho de cada um, crianças, aproximadamente 10, 16 anos, criancinhas, idosos. E quando eu chegava ali, eu falei: Senhor, um dia meu nome pode estar escrito aqui, o meu corpo vai estar aqui, mas a minha alma vai estar na glória, Jesus. Porque se você não crê na sua salvação, ninguém mais vai poder te ajudar, irmão. A salvação, ela é individual, irmão. Ei, ó, pastor, rostinho bonito não impressiona Jesus não, viu? Rostinho bonito, engomadinha, sai até o pé. Jesus não está impressionado com isso não.
Jesus se impressiona se tu tem vida, se tu está ganhando alma para Ele, se tu está fugindo das bandejas, da aparência do mal. Eita glória! Jesus está voltando, igreja, para buscar uma igreja lavada, remida no seu sangue. Não é uma igreja que anda na safadeza, não, irmão. Uma hora está no mundo, outra hora está lá no mundo, outra hora está na igreja, outra hora está no mundo. Irmão, está na hora da igreja despertar, irmão. Ei, os templos estão vazios, irmão. Não preocupa, não, porque Jesus está em busca dos verdadeiros, daquele que adora Ele em espírito e em. Vamos estar louvando 570 e vamos seguir com as oportunidades para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus. 570 da arte cristã. Aleluia. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz deste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. A igreja, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso torriste, amigo, quando viste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte da cruz. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado a tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo no céu. A igreja, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou
qual vai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará sim na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, e tua morte qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. As palmas glorificam o nome de Jesus. Nome bonito, né, irmão? Ó, Jesus, o Nazareno, o que tira o pecado do mundo. Ei, um dia João olhou, eis aí o Cordeiro de Deus, ó. E aí, irmão, nós temos que seguir a tua, irmão, seguir ele. Jesus, irmão. Na boca de safado esse nome não tem poder não, meu irmão. Só que tem vida. Levaram lá o filho do jovem lunático lá para expulsar o demônio. Não saiu não, irmão. Saiu não. Tenha vida, igreja. Porque vai chegar situações que alguém vai chegar até você precisando de oração. Se você não tiver vida, irmão, o diabo vai te envergonhar. Tá filmando ali, Bete? Tem problema não, só não pode deixar. Só não vou falar o nome dele. Pastor, não estou conseguindo largar de fumar não. Vou ter lá que você é vergonha, não cria vergonha na cara. Pastor, ué, pastor. Cria vergonha na cara, moço. Ué, irmão, crente toma cerveja, irmão? Não. Toma cerveja, irmão? Não. Mas tem uns crentes que querem beber cerveja assim, ó. Crente fuma? Não. O crente toma 51? Não. Não. Mas tem um monte de crente aí desconcertado. Por isso que eu falo, o céu é pro salvo, irmão. Aí o capeta manifestou lá. Aí tá ligando aqui. Falei, moço, misericórdia, tu é o pastor. Pastor, o homem ficou endemoniado, mordia a grade. Eu falei, tu não expulsou não? Não, que meu pai falou, agora expulsa. Expulsa agora tu vai ligar pro pastor, né? Irmão, tenha vida, irmão. Porque almas e vidas estão sofrendo lá fora. Eu passava ainda essa semana pelo banco Itaú lá embaixo. Tinha uns jovens que estavam com a cabeça entre as mãos, irmão, pensativo. Eu falei, Senhor, socorre, Jesus. Eu e você estamos bem, irmão. Nós estamos bem, irmão. Todo mundo bonitinho, banquinho. Olha, irmão, tudo aconchegante, mas tem almas que estão morrendo, precisando da minha e da tua oração. Mas este nome, ele tem poder, o nome de Jesus. Vamos falar o nome dele? Jesus. Esse nome tem poder. Se você clamar a ele, irmão, ele te ouve, ele te escuta. Não é você procurando palavra para saber orar, falar, não. É aquele que sai do íntimo, lá do íntimo, do mais profundo, irmão. Deus ele responde. Pastor Jotinha, irmão. Pastor Jotinha, quem é ele, pastor? Uma certa vez ele precisava de uma aldeia passar para o outro lado do deserto escaldante. E tinha uns anciões esperando ele para o outro lado. E os irmãos falaram, Jotinha, você vai morrer nesse deserto. Ele falou, mas os meus irmãos estão me esperando do outro lado, o que eu faço? Ele falou, Senhor, eu vou ou não vou, Senhor? E o Espírito Santo falando dentro dele, vai, sempre aquela voz negativa, não vai não, Jotinha, não vai não. E ele foi, irmão, ele atravessou o deserto. Quando chegou no meio do deserto, ele sentiu sede. Quando ele pegou o cântaro para beber água, a água tinha acabado. A água tinha acabado. Ele falou, Senhor,
Será que eu desobedeci os meus irmãos? Serpente, irmão, no deserto. Ele orava, ele viu a fonte, mas não era uma fonte, era miragem. E ele continuava andando. Chegou um determinado tempo, oh glória, que ele não tinha mais força. Ele falou: Senhor, envia o teu anjo aqui, irmão. Oh, irmão, ó pro pastor, irmão. Ei, de repente veio um anjo com 3, 4 metros de altura. Ei, com um cântaro de água na mão, colocou no cântaro de Jotinha, ele bebia. Quando mais ele bebia, que ele olhava, o cântaro enchia de novo, irmão. Quando você pensar que você está fraco, você está sem força, ele vai te dar força, ele vai te fortalecer. Porque dentro da tua casa tem alguém precisando da tua oração. Dentro da tua casa tem alguém contando com você, igreja. Então nesta noite, dá o de melhor para Deus. Glorifica Ele com a tua alma. Glorifica Ele com alegria, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, igreja? Minha esposa vai estar louvando. Logo depois, o diácono Pedro com uma palavra introdutória. Logo depois, a nossa irmã Damiana também vai estar louvando para a glória de Deus. E você aplauda Jesus. Amém? Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos nesta noite estão felizes? Glória a Deus. Nesta noite você está aqui nesta noite porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nesta noite para ouvir a palavra nesta noite. E eu creio que da forma que você entrou, você vai sair diferente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com louvor. Você que conhece, louva juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Espírito Santo, nesta noite, meu Pai, vai avivando a tua obra nesta noite. Vai avivando, meu Pai, o teu povo nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Sempre vou lembrar
Diácono Pedro, glória a Jesus. A igreja fica à vontade. Você pode dar glória a Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, abra sua Bíblia lá em Provérbios. Provérbios 1. Depois de Salmos, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Oh, Jesus poderoso. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Poder se sentar? Igreja, aqui em Provérbios 1, 7 vem falar para nós que o princípio, igreja, é temer a Deus. Quando você não teme mais a Deus, a palavra ela é bem clara. O temor do Senhor é o princípio do saber. Você quer ser uma pessoa sábia? Por onde você começar, comece temendo a Deus. Começa sendo temente a esse Deus Todo-Poderoso. Como assim? O que você for fazer, teme a Deus primeiro. As decisões que você for tomar, você tem que fazer elas, tomar elas com temor a Deus. Uma coisa interessante, igreja, ontem eu estava na minha casa, o Espírito Santo me despertou à noite. Eu acordei rápido, não entendi, mas hoje cedo, mas agora quando eu estava indo para a igreja, eu entendi. Quando às vezes o Espírito Santo tem falado, mas nós não temos entendido, não está tendo discernimento, mas ele continua falando aos nossos corações. Então nessa noite, teme a Deus, é o princípio, é o início de todas as coisas. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Jesus, que maravilha. Eclesiastes também fala que o fim de todos é assumir e temer a Deus. Amém, igreja? A nossa irmã Damiana vai estar louvando o Senhor também nessa noite, para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Receba a serva do Senhor de palmas, que glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Eterno. Aleluia. Glória. Santo é o nome do Senhor. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Estarei louvando o hino 1577. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Santo é o teu nome, Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás
não há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Que nessa noite nós vamos deixar tudo no altar do Senhor. Que só Ele tem poder para resolver tudo. Amém. Essa é a cabeça da Jesus. Glória a Deus. Que louvor abençoado, irmãos. Louvor muito abençoado. Aleluia. Você está disposto, irmão, a deixar tudo no altar? Você está dizendo muito sim para você e não para Deus, hein? Abre mão. Abre mão das tuas vontades, dos teus prazeres. Vive mais para Deus. Deus é bom, irmão. Ele cuida de nós. Aleluia. Deixa quem está se sujando se sujar, irmão. Deixa. Viva para Ele. Estávamos ali ontem. Na casa do irmão Fábio, que eu tenho preocupado com a vigia. Irmão, que quer ver a eu estou em cima do altar, eu vi o teu corpo estirado assim, ó. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Amante, camanto, vigia de raço, de campo, e Deus não deixou eu dormir sem de orar. Eu falei, Senhor, dá livramento. E você sabia que o capeta deve ter uma coragem lá em casa, irmão? Pastor, que babado, pastor. Não é brecha não, é ousado, irmão. Eu estou vendo minha dona na corda, levanta a corda. Ela ia lá, apagava a luz, ele ia lá e acendia. Eu falei, uai, a tomada novinha, irmão. Eu mesmo instalei, fiz a instalação novinha. Aí eu vim, falei, que diacho aí? Aí levantei o beijo. Misericórdia, tu não dorme nem deixa eu dormir? Ela, não, Paulo. Eu mandei o diabo sair da nossa casa. Porque aqui ele não tem lugar para ele, não tem espaço para ele, não. Irmão, porque quando você compra a briga de alguém, ele vem te confrontar, irmão. Ele vem, mas se você tem vida com Deus, irmão, quem é o diabo? Irmão, vamos orar um pelos outros. Segunda, terça e quinta vai ter oração na igreja. Eu ia para o monte, irmão, porque o pastor tem que ter momento reservado com Deus. Mas algumas cobranças de alguns irmãos, nós vamos ter oração semana toda na igreja. E eu conto com todos os irmãos, irmão. Eu não quero desculpa não, irmão. Não quero desculpa. Irmão, vai dar desculpa para o seu patrão para lá, para o seu vizinho. Mas não dá desculpa para Deus não, irmão. Vamos fazer a obra, irmão. Porque os dias são de treva. Jesus está voltando. E se Ele voltar, você não tiver com a vida no altar, tu vai para o inferno. Se o pastor Paulo não tiver com a vida no altar, já não fala, pastor, não pode falar isso não, que o povo sai da igreja. Só sai quem está no pecado, irmão. Quem gosta de viver na mentira. Irmão, eu prefiro uma verdade que me confronta do que uma mentira ficar ali me rodeando, irmão. Ó, prefiro a verdade. A Bíblia diz assim, ó, repreende um tolo para tu ver. Você vai perder ele. Mas se você repreender uma pessoa sábia, você vai ganhar ele, vai parar, ele vai refletir. Vai doer, mas vai curar. Eu posso falar, igreja? A maioria dos crentes hoje não pode falar nada não, irmão. Fica endemoniado. E o pastor tem que vir, abaixar e falar, Jesus, trata, cuida. Ei, querido, Satanás ele não é um banguelo sem dente, não é um cachorrinho não, irmão. Ei, ele está escravizando as pessoas dentro da casa de Deus. Aqui não, Satanás. Aqui não. Sabe por quê, irmão? Este lugar aqui está aberto para a glória e honra do Senhor Jesus. Aqui, irmão, é casa de oração, é lugar onde você tem que abrir a sua boca e adorar Ele, irmão. Pastor, tem que ter isso aqui. Irmão, quem nunca viu um boneco suar, irmão? Tem que ser cor, tem que ser light, irmão. Diante da presença de Deus, você tem que saltar de alegria, irmão. Eu sei de onde Deus me tirou, você sabe. Então a palavra de Deus para a tua vida, obreiro, vigia. Vigia na área da tua vida, porque muito tempo preocupado eu com a tua alma. Eu falei, Jesus, cuida, guarda, Senhor. E Deus, Ele é Deus de livramento, irmão. Você vai ver nas tuas libertações. Você vai ver testemunho aqui, irmão. Pessoas vêm cada testemunho. Para quê, pastor? Para que o nome de Jesus seja glorificado, irmão. Porque não é o nome do
nosso nome, é o nome de Jesus. É o nome dele. É o nome dele que tem que ser exaltado. Ó, Jesus. Esse homem ele é manso. Ele é humilde, irmão. De coração. Jesus tem paz para a tua vida. Jesus tem descanso para a tua alma. Sabe por quê, irmão? Às vezes nós não temos paz. Tem tanta gente atribulada lá fora, irmão. Irmão. Porque está longe da presença de Deus, irmão. Quanto mais longe da presença de Deus você vai, mais atribulado você fica. Mas, irmão, a família, o lar que tem Jesus como base, irmão, a empresa, os teus negócios que tem Jesus por prioridade. Na minha fábrica lá, onde Deus me abençoou para a glória de Deus, teve um dia que eu cheguei aqui atrasado, eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha, eu falei, não, deixa tudo atrasar aqui, mas não vou chegar mais atrasado no culto. Não vou. No outro dia nós acorda mais cedo, sabe por quê, irmão? Ei, se você faz a obra de Deus relaxado, de qualquer jeito, irmão, Deus faz com excelência para você. Você não fica com vergonha, não? Fica não, irmão. Você vai na padaria, Deus te guarda. Você vai no mercado, Deus te guarda. Você pega o carro, Deus te guarda de acidente, Deus te livra. Para de dar o resto para Deus. Dá o de melhor para Deus, igreja. Em nome de Jesus. Jesus está voltando, irmão, para buscar o seu povo. Enquanto a minha esposa estava em batalha, irmão, o anjo do Senhor estava guardando. E eu a madrugada todinha lutando com o anjo. A madrugada todinha lutando com o anjo. Eu acordei, olha, Beto, que coisa. Satanás tentou nos confrontar, te confrontou em sonho. Mas no sonho eu entendi que eu estava lutando com o anjo do Senhor. Ei, querido, nós não estamos só, nós não estamos desamparados, irmão. Nós temos um grande Deus que ele luta a nosso favor. Eu posso te falar a verdade, igreja? Se tu estiver dentro da igreja com safadeza, irmão, tu não vai entrar, não. Não vai entrar. Ei! A Bíblia diz que Deus mandou Noé fazer o quê? Uma? Ah, não, igreja, muita gente coopera. Mandou fazer uma? Me ajuda a pregar. Uma? E Noé construiu essa arca aproximadamente 120 anos. Ei! E estava chamando o povo para entrar na arca, que Deus ia mandar o dilúvio. E a raça humana ia ser eliminada da face da terra, irmão. Mas o povo ouviu? Só Noé e a sua família se salvam. 5 mais 3 é quanto? 8. Só 8 pessoas se salvaram, irmão. Deus me livre de eu estufar o peito e achar que eu sou o cara. Eu sou nada, irmão. Eu sou um verme sem Deus, eu sou um miserável. Você não é nada sem Ele. Você não é nada sem a presença de Deus. Então, igreja, está na hora de despertar, minha igreja. Ei, não preocupa, não. Se tu não gostou, não tem problema, não. Vai reclamar com Deus. Mas tem alguns lugares que já não fala mais a verdade para a igreja. Já não fala mais para o camarada que está adultério. Já não fala nada para o crente que está em pecado, está na frente da obra. Mas aqui não, irmão. Se você não tiver vida, se nós não tiver vida, irmãos. Ei, oh glória. Aleluia. Eu tenho preocupado. Eu fui em meu despacho fazer o casamento, eu finalizo. Quando eu pisei o pé dentro daquela cidade, eu vi escuridão, vi trevas. Não por causa da cidade, por causa do ambiente. Eu não sei o que me deu, não sei. Me deu um pavor, um espanto. Eu olhei e falei, Deus, eu estou bem. Parei, para tirar foto. Eu falei, calma. Eu parei, encostei num lugarzinho assim. Falei, Jesus, o que está acontecendo? E eu comecei a observar as pessoas, irmão. As pessoas distantes de Deus. As pessoas atarefadas. Corre para um lado, corre para o outro. Sabe? Eu vi um povo distante de Deus. Eu falei, Deus, eu não quero isso para mim não, Senhor. Tem de misericórdia da minha vida, da minha alma. E eu cheguei e falei, parece que eu vou morrer. Sabe? Falei, antes de eu morrer, tu vai estar debaixo do teto. Em nome de Jesus, antes de eu morrer. Irmão, me deu uma angústia, uma tristeza profunda, irmão. E eu falei, Jesus, o que está acontecendo comigo? Sabe o que é isso, pastor? É o Espírito Santo de Deus querendo dar linha da Bíblia, irmão. Porque aqui o povo faz ele sofrer. O povo entristece o Espírito Santo de Deus. Qualquer coisa hoje o povo quer sair da igreja, irmão. Qualquer coisa hoje o povo quer desistir, o povo quer parar. Mas sabe o que, é que o Senhor disse para a igreja? Não é tempo de parar, não. É tempo de prosseguir para o alvo. Sabe por quê, irmão? Aquele que vem virá e não tardará. Ele virá buscar o seu povo. Ele virá buscar a sua igreja.
Amém, meus queridos? O cooperador Fábio está com oportunidade para dar uma saudação nessa noite. Pode aplaudir a Jesus. Irmão Robson, mas a irmã Nayara está aí firme e forte para a glória de Deus. Que um dia o pastor vai matar esse nada também, vai casar aí, né, irmão Robson? Tem que casar para fazer a obra. Ah, tem que casar, irmão. Tem que sair da florificação, tem que casar, irmão. Tem que estar 20, 30 anos com o homem, com a mulher no carro, tem que casar, irmão. Para tampar as brechas, nós ir para o céu e para a glória. Porque Deus ele tem vitória para a igreja, irmão. Tem que ensinar o povo, tem que ensinar. Tem gente que só ensina o povo para o caminho errado. O pastor que está te ensinando o caminho errado, tu e ele vai cair dentro do buraco. Mas se ele está te ensinando o caminho certo, irmão, nós vamos para o caminho certo. Em nome de Jesus, aplauda Jesus, amém? Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Atos 2, aleluia, glória a Deus, verso 1 em diante. Atos 2, verso 1 em diante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todo que estava assentado foram vistos por eles em línguas repartidas como de fogo, e quais possuíram sobre cada um deles de toda forma cheio do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedeste falar. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, nós estamos diante de uma palavra, aleluia, aonde Deus, Jesus, ele fez uma promessa para os apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Assim que Jesus ele tinha cumprido a missão dele aqui na terra, aleluia, glória. Agora Jesus ele passa a missão para os discípulos. Aleluia, glória. Só que Jesus fala com os discípulos que eles aguardassem naquele lugar até ser cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória. Então, irmãos, aqui nós vamos ver, aleluia, glória a Deus, que para pregar o Evangelho, para evangelizar, precisa ter a presença de Deus. Porque sem a presença, aleluia, glória a Deus, só vai ser apenas uma letra. Porque quem cura, quem liberta, quem salva é o Espírito Santo de Deus. Quem convence nós do pecado é o Espírito Santo. Então nessa noite, aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo ele quer falar com cada um de nós. Mas depende de nós estar com o ouvido atento à palavra de Deus. Que através da palavra é que vem a mudança, a transformação de vida. Aleluia, glória. Às vezes tem momentos que as pessoas espelham muito em outra pessoa, porque ela prega muito, porque ela fala muito. Mas quando vem a decepção, a pessoa fala, mas fulano era cheio. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, nós vai estar firme, porque nós não vamos estar olhando para um lado nem para outro, nós vai estar focado em Cristo Jesus. A palavra, aleluia, glória a Deus, ela é pregada. Mas cabe cada um de nós decidir se nós queremos seguir os conselhos de Jesus ou não. Então nessa noite, irmãos, assim como a palavra mudou a vida daqueles discípulos, a palavra de Deus também mudou a minha vida. Há um tempo atrás, uma hora dessa, talvez eu estava nos bares, bebendo, e um dia Deus me tirou dessa vida. E por mais que o inimigo ele tem se levantado, tem colocado dificuldade e barreira, mas eu não desisti. Porque na frente tem um alvo chamado Cristo Jesus. Então, irmãos, independente da situação, dos ventos, da tempestade, que às vezes balança a nossa vida, mas lembra que Jesus está no barco. Quando Jesus está no barco, aleluia, que nós
grita o nome do mestre, o mestre calma a tempestade. O mestre, aleluia, glória a Deus, ele calma o mar, ele calma o vento. O mestre, aleluia, glória a Deus, ele salva, ele liberta, ele cura. Só ele tem poder de mudar, de transformar. E assim agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Vai estar louvando também para a glória de Deus. Glória depois das crianças que tiverem. Vai estar louvando ao Senhor para a glória de Deus. Depois vai coisas também com a saudação e a vitória. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é teu nome, Senhor. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Quando Jó se encontrou num estado de grande miséria, ele diz com a voz embargada num planto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo em que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o teu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Se no auge da minha fraqueza me vejo em pedaços, mesmo assim um esforço eu faço, te buscar eu vou, nem que seja em poucas palavras, ou talvez sussurrando um louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da
tiver aí pode vir para cá em nome de Jesus. A Estezinha foi arrebatada, mas tem outro. Tem o Rafael, ó. É Rafael, não é Rafael, não é Rafael. Eu lembro que o doutor me chama Miguel. Eu falei, vou focar no Rafael. É Vitória. Aleluia, Jesus. Isso aqui, irmãos, ó, futuros obreiros da casa do Senhor. Se uma alma dessa aqui se perdeu, o culpado é os pais, né? Eu fico maior triste quando o pai está no boteco, está com a criancinha do lado. Ele vai com o cigarro na mão, escroto, e a criancinha olha assim e fala, meu Deus. Não, irmão, quando você traz seu filho para a igreja, sabe o que você está fazendo? Discípulo. Você está fazendo profeta. Vamos aplaudir Jesus pela vida deles? O microfone para o filho da igreja. Conhece meu nome.
teu esposo, viu? Ama a tua esposa, ama os teus filhos, a tua família. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Às vezes a gente trata mais bem os de fora do que os de dentro, irmão. Valoriza a tua casa, a tua família. Às vezes eu vou visitar a família e eu tiro exemplo, lições de lá de dentro. Eu falo, meu Deus, só Jesus na causa. Quando eu vejo as crianças aqui, eu fico feliz, irmão. Eu fico feliz. Às vezes vocês não sabem. A Aninha esse dia chegou, não posso contar que não. Aí a coleguinha, o coleguinha falou isso. Eu falei, não tem problema não, minha filha, nós vamos orar por eles. Vamos interceder. Aonde que eles ouvem certas coisas? É aonde? Dentro de casa. Irmão? A escola, irmão, não educa não. É nós pais que temos que educar a nossa família, os nossos filhos. Nesse momento a diaconia vai estar dando uma breve saudação e nós vamos ouvir a palavra para a glória de Deus. Aplauda Jesus, igreja. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Salmo 46. Aleluia. Glória a Jesus. Aquele que puder, coloca sobre os seus pés. Vamos só estar lendo nesta noite. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios do mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, o santuário, moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? O salmista vem nos dizer que o Senhor Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, no momento da dificuldade. Todas as vezes que eu e você estiver aflito, basta somente nós recorrer ao nosso Deus Altíssimo, a Jesus, e clamar por Ele, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento da angústia, da tribulação. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pegou, igreja? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está com quem? Conosco. Você já viu o ímpio, irmão? O cara que mata, o cara que rouba. E aí, irmão, vai com Deus. Tá ligado, irmão? Deus é nós. Deus, irmão, Deus não está nesse meio não, irmão. Deus está com aquele que teme a Ele, com aquele que põe a confiança nele, irmãos. Instrui as tuas crianças, os teus filhos. Irmã Aninha, depois você logo, eu vi que você mandou louvor aqui, depois você logo. Põe os seus filhos para ensaiar, irmão. Ele lê a Bíblia. A minha, todo dia que chega da igreja, fala, vai ler o Salmo 23 todinho. Começa do primeiro da escola. Salmo primeiro, bem-aventurado varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda. Uai, pai, você já sabe, já sei, eu quero que você saiba também. Ela, pai, eu já aprendi, eu já li, já. Fala, para, eu esqueci, velho. Então, ali, até você pegar. Até você ficar bom no negócio. Hoje, pai, eu vou pregar, o senhor prega, eu prego. Falei, uai, meu filho, você quer pregar, então prega. Irmão, coisa é boa, irmão. O filho da gente chegar para nós, pai, quero louvar na igreja. Pai, quero pregar na igreja. Mas é louvar, irmão. Não é chegar aqui e falar, dá o pé, não, irmão. É louvar. É falar da Bíblia, é cantar louvor, que engrandeça a Deus e exalta o nome santo dele. Amém, igreja? Amém. Vamos ouvir o servo do Senhor nessa noite. Vamos colocar em pé. Eu creio que Deus vai falar, irmãos. Abra o teu coração, a tua mente, tá? Não olha para o vaso de barro não, porque Deus usa o vaso.
Ele faz como Ele quer. E se você abrir os seus olhos espirituais, Deus Ele vai falar na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entrego a vida do Paulo nas tuas mãos, Senhor. Eu peço a bênção, a cobertura espiritual do Senhor. Fortalece ele, meu Pai. Enche ele do teu Espírito. Fala na boca dele, meu Pai. Abre o entendimento da tua igreja. Senhor, manifesta a tua glória e o teu poder. Que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. E nós dizemos: receba o céu e Senhor com palmas. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite, vai dando glória a Deus, vai exaltando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes de falar a palavra, eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade que eu estou tendo de pregar a palavra de Deus. Eu quero agradecer também o pastor que confiou aqui nessa noite para estar pregando a palavra de Deus. E que Deus abençoe todos vocês, obreiros da casa, os porteiros, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Essa parábola é muito conhecida. Lucas capítulo 15. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 14. Eu vou esperar você achar. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 14. Vai dizer assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejavas ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sei digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Poder se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Meus irmãos, quem nunca ouviu essa palavra, quem nunca ouviu essa parábola de Deus, esse versículo, essa palavra que está escrita em Lucas capítulo 15, que começa no versículo 11, que vai falar sobre o filho pródigo. Mas, meus irmãos, nós conhecemos os livros Evangelho de Cristo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. São os livros evangélicos de Cristo. Meus irmãos, estes livros, ele vai falar a respeito de Cristo, ele vai falar a respeito da caminhada de Cristo, a respeito da carreira de Cristo. E nesse livro está escrito sobre o nascimento de Cristo. Está escrito também quando Jesus ele estava pregando, quando Jesus ele estava curando, libertando, transformando e restaurando almas. E meus irmãos, e na caminhada de Cristo, meus irmãos, Jesus ele estava pregando a parábola, a Bíblia de Deus, e muitos fariseus ele olhava para Jesus e falava: este homem prega com autoridade, este homem tem poder de Deus, este homem faz sinal de Deus. E meus irmãos, só que com o passar do tempo, Jesus ele começando a falar da lei de Deus, que ele era filho de Deus, os fariseus, meus irmãos, eles começaram a querer matar Jesus Cristo. Eles começaram, meus irmãos, a querer parar a caminhada de Jesus Cristo. E meus irmãos, eles começaram a perseguir Cristo, eles começaram a tentar matar o Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo Jesus sendo perseguido, Jesus continuou a pregar a parábola de Deus. Meus irmãos,
pode te perseguir, pode levantar contra a sua vida, pode levantar contra a sua família, mas prega a palavra de Deus. Pode levantar acusação contra a sua vida, mas prega a palavra de Deus. Pode louvar para o Senhor Jesus, porque é Deus que é na sua vida, porque Jesus Cristo Ele está na sua vida. Pode se levantar falso profeta, pode se levantar anticristo para te parar, para parar a sua pregação, mas Jesus Cristo está na sua vida, e você dá glória a Deus aqui nessa noite. E meus irmãos, Jesus ele fala muitas parábolas nestes livros evangélicos, e uma dessas parábolas, no começo do capítulo 15, nós damos para ver que se aproximaram de Jesus todos os publicanos e pescadores, e a Bíblia vai dizer que os fariseus ele murmuravam e falavam: este recebe os pecadores. Mas meus irmãos, Jesus, meus irmãos, ele veio para nos salvar. Jesus, meus irmãos, ele veio para pecadores. Jesus, ele veio fazer de pecadores para fazer pescadores de Cristo. A Bíblia vai dizer uma certa vez, meus irmãos, que Pedro ele estava pescando, e a Bíblia vai dizer que Jesus chegou até ele e falou: vem a mim, porque eu vos farei pescador de alma. Meus irmãos, aqui nessa noite, Jesus ele não te chamou para ser pescador de demônio. Jesus ele te chamou para ser pescador de alma. Jesus ele te chamou para chegar na rua, para chegar no trabalho, para pegar para as pessoas que estão caídas, que estão machucadas neste mundo. Jesus, meus irmãos, ele te chamou. Jesus ele tem uma obra na sua vida. Jesus ele te chamou e ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. E meus irmãos, a Bíblia vai dizer também que Jesus ele dá uma parábola da ovelha perdida, e Jesus ele falou: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas, se perder umas, não deixa as 99 no deserto e vai em encontro a que está perdida? E meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele pega a ovelha e coloca sobre o ombro. Meus irmãos, quando você estava caído perante a presença de Deus, quando você fugiu dos braços de Cristo, Jesus ele deixou os outros e foi a de encontro de você. E meus irmãos, Jesus ele continuou, ele falou sobre a parábola da dracma perdida, sobre a mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma, e ela começou a varrer a casa até encontrar, e ela encontrou. Meus irmãos, se você perdeu alguma coisa diante de Deus, algum dom, vai, procura a presença de Deus, adora o Senhor Jesus, busca, jejum a hora, porque um dia você vai encontrar. E meus irmãos, nós já entramos na parábola do filho pródigo. Meus irmãos, se eu for resumir essa parábola, muitas pessoas conhecem a biografia dessa parábola. Meus irmãos, vai dizer sobre o filho pródigo que sai da casa do pai, depois ele volta à casa do pai e ele é recebido pelo pai com amor. Meus irmãos, aqui na parábola do filho pródigo, nós vamos para ver personagem, meus irmãos. Nós vamos para ver personagem como pai e 2 filhos. Meus irmãos, eu já passo para você entender quando passar as revelações. Meus irmãos, este pai aqui no filho pródigo, ele é Deus. E o filho pródigo são aqueles que saem da casa do pai por rebeldia. E o outro filho pródigo são aqueles que são invejosos, que não têm amor com o seu próximo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me as partes dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Então, meus irmãos, a partir deste versículo, nós estamos para ver que o filho, ele estava na casa do pai, ele estava trabalhando com seu pai, mas o que ele queria em certo tempo era a bênção do seu pai. E meus irmãos, quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, está dentro da casa de Deus, dentro da igreja, está servindo a Deus, está louvando a Deus, mas chega um certo tempo que ele não quer mais Deus, ele quer só as bênçãos de Deus.
Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas quer só a bênção de Deus. Não quer Deus, não quer o Deus da bênção, mas quer só a bênção. Meus irmãos, um homem cujo nome chamado Jó, meus irmãos, ele era um homem conhecido que adorava Deus pela presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, uma certa vez Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens materiais. Mas uma vez ele disse: Deus, eu posso perder tudo, mas eu vou continuar te servindo. Em outras palavras. E meus irmãos, continuando o versículo, a Bíblia vai dizer que, passando não muitos dias, o filho mais moço, agitando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desposou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Meus irmãos, então nós estamos para ver que este filho, ele vai sair da casa do pai. Ele vai sair com as bênçãos do pai. Meus irmãos, o pai, Deus, ele abençoou ele com a bênção que ele pediu. O seu filho pediu ao seu pai, e o filho, ele saiu da casa do pai. Só que, meus irmãos, quando este filho, ele começou a sair da casa do pai, ele saiu da casa do pai, ele começou a viver dissolutamente. Ele começou a viver relaxadamente. Ele começou a viver, meus irmãos, relaxadamente. E meus irmãos, quantas pessoas, meus irmãos, está saindo da igreja, mas quando sai da igreja está caindo no mundo, está caindo na bebida, nas drogas. Quantas pessoas estão assim no nosso meio, e para voltar para a igreja, e para voltar para Cristo, está difícil. E Deus está querendo usar as almas, as vidas dos pescadores de Cristo, para ir de encontro dessas almas. Mas muitos deles estão relaxadamente também, estão em dois pensamentos. E Deus, ele quer usar essas pessoas, essas almas, esses pescadores, para ir de encontro a essas almas. E será que tem aqui nessa noite pescador de Cristo? Será que tem aqui nessa noite pescadores que querem ir lá fora na rua, ir até o drogado e falar de Deus para ele, ir até o macumbeiro e falar de Jesus para ele? Será que tem alguém aqui nessa noite? Será que tem alguém aqui nessa noite para chegar até alguém no trabalho, para chegar até alguém na rua e falar de Jesus para ele? Será que tem alguém aqui nessa noite para pregar a palavra de Deus lá fora? Porque muitos, meus irmãos, estão com medo de pregar o Evangelho de Cristo. Porque, meus irmãos, se pregar, o demônio envergonha. Porque a Bíblia vai dizer uma certa vez, meus irmãos, o filho lunático, que um homem, ele viu o apóstolo Paulo pregando, expulsando o demônio, e ele achou que era só chegar e expulsar. Mas quando ele chegou para expulsar, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que aqueles homens foram espancados, eles saíram nu. Aqueles demônios, meus irmãos, eles deu uma chicotada, eles bateram naqueles homens. Porque, meus irmãos, tem que ter vida. Para expulsar um demônio, meus irmãos, tem que estar em jejum e oração. E este filho, meus irmãos, ele saiu da casa do pai, ele começou a viver relaxadamente. Se nós vamos para ver a interpretação desse texto, ele gastou tudo, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que depois dele ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Meus irmãos, quantas partes deste mundo estão com fome, mas não fome de pão, mas nem sede de água, mas fome de Deus, fome da palavra de Deus. Estavam com fome da palavra de Deus. Em muitos lugares não se prega a palavra de Deus, e eles estão com fome, necessitando da palavra de Deus. E meus irmãos, este filho do pai, o filho pródigo, ele consumiu tudo, ele gastou tudo e sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Meus irmãos, quantas pessoas têm gastado tudo na sua vida, e uma certa vez começa a passar necessidade, de oração, começa a passar necessidade de Cristo, começa a passar necessidade de Deus.
Muitas pessoas, meus irmãos, estão no nosso meio, mas está necessitada de Jesus Cristo, está necessitada da palavra de Deus. Mas quantas pessoas, meus irmãos, têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas não ouve, mas não obedece a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer em Amós 8:11 que assim diz o Senhor: eis que vem dia, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, e nem fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas acham que se elas não ouvir a palavra de Deus, elas não vão para o inferno? Porque assim, meus irmãos, se ela nunca ouviu o nome de Jesus Cristo, ela acha que quando Jesus voltar, ela vai para o céu, porque ela nunca ouviu o nome de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, muitas pessoas também, ela vai ser julgada pela consciência. Porque, meus irmãos, você não precisa olhar na Bíblia se adulterar é pecado. Você não precisa olhar na Bíblia se roubar é pecado. Você não precisa olhar na Bíblia se mentir é pecado. Então tem algumas pessoas que vão ser julgadas naquele dia pela consciência. E muitas pessoas não ouvem a palavra de Deus, mas um dia vai ser julgada perante o tribunal de Deus. E você, meus irmãos, você que está ouvindo essa pregação aqui nessa noite, será que naquele dia, quando Deus olhar para você, será que o seu nome vai estar escrito no livro da vida? Será que quando Deus abrir o livro, será que Deus vai achar o seu nome ali escrito no livro da vida? Porque, meus irmãos, se você tem o nome escrito no livro da vida agora, você tem risco de perder o nome escrito no livro da vida. Mas tem tantas pessoas, meus irmãos, que está com o nome escrito no livro da condenação eterna. E, meus irmãos, está caído, está necessitado de Cristo, está necessitado da palavra de Deus. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus vai levantar sobre essa geração homem de Deus, que Deus vai levantar sobre essa geração, que Deus vai levantar Abraão, que Deus vai levantar Isaac, que vai pregar a palavra de Deus, que Deus vai usar tremendamente, e que essas almas, essas vidas vai se libertar, que essas almas, essas vidas vão entregar a alma e vida para o Senhor Jesus. E eu creio que o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado sobre essa terra. Mas, meus irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas estão rejeitando a palavra de Deus. Meus irmãos, no tempo em que Jesus estava na terra, as pessoas vinham multidão sobre Jesus para ouvir a palavra de Jesus. As pessoas, elas se aproximavam de Jesus. Mas, meus irmãos, hoje parece que as pessoas estão se afastando da palavra de Deus. As pessoas, na época de Jesus nessa terra, as pessoas chegavam até Jesus para ouvir, mas as pessoas hoje, elas se afastam para não ouvir a voz de Jesus. Não quer ouvir a voz do bom pastor, não quer ouvir, não quer obedecer os mandamentos de Cristo. E, meus irmãos, assim foi este filho pródigo. Ele gastou tudo, ele viveu relaxadamente, e houve fome sobre aquela terra, sobre aquela cidade, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou aos campos aguardar os porcos. E, meus irmãos, quando aquele filho pródigo, meus irmãos, estava ali trabalhando ali, ele viu aquela manada que os porcos comiam. Sabe o que aconteceu? Ele não comeu, ele não quis comer, ele quis comer, ele desejou comer aquilo, meus irmãos. Meus irmãos, quantas pessoas, meus irmãos, está, meus irmãos, na igreja, meus irmãos, mas está desejando o tráfico, mas está desejando o pecado, mas está desejando o mundanismo. Meus irmãos, mas você tem que desejar Jesus Cristo, porque, meus irmãos, o desejo do nosso coração é mau, o nosso coração é enganoso, mas o coração de Jesus Cristo é puro. Pede a Jesus para Ele purificar o seu coração, pede ao Senhor Jesus para Ele tomar conta do seu coração, porque, meus irmãos, uma certa vez Davi, ele caiu com uma mulher, outra mulher, e, meus irmãos, ele disse: Senhor, faz de mim um coração puro, um coração reto perante mim. E, meus irmãos, quantas pessoas estão com o coração impuro, está com o coração apertado, está com o coração duro perante a presença de Deus.
Deus, não abre o coração para Cristo. Mas, meus irmãos, abre o seu coração aqui nessa noite para o Senhor. Deixa a palavra entrar no seu coração. Ouve a voz do bom pastor aqui nessa noite. Não deseje o mundo. Comece a desejar a ler a palavra de Deus. Comece a desejar a ler a palavra do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele começou a desejar, a fartar das afarobas que os poucos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Meus irmãos, quando as pessoas falam, batiam no seu peito e falavam, eu sou seu amigo, mas chegou uma certa vez que você necessitou de uma ajuda e ele virou as costas para você. Mas, meus irmãos, tem um homem que, mesmo você sendo pecador, mesmo você rejeitando a ele não virou as costas para você. Meus irmãos, nós mesmo sendo pecadores diante de Cristo, mesmo, meus irmãos, nós estamos em pecado, Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo por amor de nós. Jesus, ele enviou o seu Filho para você. Jesus, ele deu o melhor presente para você. Jesus, ele deu o seu único Filho para morrer por nós. Ele pagou um alto preço por nós. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E qual tem sido o preço que você tem pagado por Cristo? Você tem pagado preço por Cristo? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele perseguia a igreja, mas depois ele pagou alto preço por Cristo. Você tem sofrido pelo Evangelho de Cristo? Você tem sofrido por pregar a palavra de Deus? Sofra por Cristo, seja perseguido em nome do Senhor Jesus. E, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que caindo em si disse: quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro com fome. Meus irmãos, quando nós estamos no mundo, nós caímos em si. Quando algumas pessoas que estão libertas hoje, estavam nas drogas, ela caiu em si, ela sentiu um vazio, ela sentiu que aquele mundo não era para ela, e ela viu que era só Jesus que ela necessitava. Meus irmãos, a sua necessidade é Jesus Cristo. Jesus, ele tem o pão. Jesus, ele é o pão da vida na sua vida. Jesus, ele tem a água da vida para a sua vida. Jesus é a água vida para a sua vida. Ele é o pão da salvação. Ele é Jesus Cristo. Ele é o único Deus todo-poderoso da sua vida. E nós vamos abrir a dizer que ele disse: quando os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro com fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus pecadores. Mas, meus irmãos, se for levar hoje, meus irmãos, é ao contrário, meus irmãos. Muitas pessoas hoje, elas não estão caindo mais em si. Muitas pessoas hoje, elas não estão voltando mais para a casa do Pai. Deus tem que enviar pessoas para ir de contra ela, porque as pessoas hoje, elas não querem ir mais, não tem mais o desejo de ir até a casa do Pai. Elas só têm o desejo de estar no pecado. Elas não têm o desejo de voltar até a casa do Pai. E muitas pessoas estão assim, meus irmãos. Elas não estão tendo mais o desejo de voltar para Cristo. Não estão querendo voltar para o caminho do Senhor Jesus. Meus irmãos, esse filho pródigo, ele saiu dos caminhos do Senhor Jesus. Quantas pessoas estão saindo do caminho do Senhor Jesus Cristo? Porque, meus irmãos, o único caminho é o Senhor. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, o único caminho de salvação é Jesus Cristo. O único caminho de alegria, de salvação da sua vida é Jesus Cristo. E Ele tem salvação para a sua vida aqui nessa noite. E, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele disse: já não sou digno, eu falarei para o meu pai, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Meus irmãos, nós não somos servos do Senhor, porque, meus irmãos, Jesus, ele falou: o servo, ele não sabe o que o seu Senhor faz. Nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos testifica que nós somos
filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos. Nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus. Você não é filho de Belial. Você é filho do Senhor Jesus Cristo. Ele te pagou com alto preço. E meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele levantando-se foi para o seu pai e vinha ainda de longe. Quando o pai o avistou e compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. Meus irmãos, então nós vamos para ver aqui que o filho, ele resolveu se levantar. Meus irmãos, as pessoas hoje, muitas pessoas estão fora, precisa se levantar para ir até a casa do Pai, precisa se levantar para ir para a igreja, precisa se levantar para ir para os caminhos do Senhor Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite, se você está fora do caminho do Senhor, volta para a casa do Pai, volta para os caminhos do Senhor Jesus, volta para a casa do Pai, porque a porta ainda está aberta. Aproveita que a porta ainda está aberta, porque um dia ela vai se fechar. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o pai, ele compareceu, viu ele de longe, ele correu e o abraçou. Meus irmãos, Jesus, ele correu até você. Quando você estava caído, Jesus, ele correu até você. Jesus, ele correu até você e te abraçou. Meus irmãos, se nós for levar no outro lado de hoje em dia, se fosse um pai hoje em dia e pegasse esse filho, muitos iam pegar e ia bater nesse filho, ia falar: por que você saiu da minha casa? Mas não, este pai aqui, ele chegou até seu filho, correu e abraçou e o beijou. Meus irmãos, quando Jesus chegou na sua vida, ele correu até você e te abraçou. E sabe o que ele disse? Vai em paz e não peques mais. Vai em paz, meu irmão, e não peques mais. Vai em paz e não peques mais. Meus irmãos, volta para a casa do Pai, porque Jesus, ele está com braços abertos para te receber. Meus irmãos, este homem, ele era o filho do Pai. E meus irmãos, independente se você, meus irmãos, é ladrão, se você, meus irmãos, tem pecado diante de Jesus, volta, porque Jesus, ele tem uma obra para fazer na sua vida, porque Jesus, ele tem uma grande promessa para fazer na sua vida. E meus irmãos, sabe o que significa, meus irmãos, esse beijo significa, antigamente, significa que o pai, ele perdoou o seu filho. E se nós for levar hoje, o que significa, meus irmãos? Significa amor, mas antes significava perdão. Meus irmãos, Jesus, ele te perdoou. Ao nome da igreja pentecostal, Jesus Cristo te perdoa. Jesus te perdoa, meu irmão. Jesus te perdoa, independente do seu pecado. Jesus te perdoa. Jesus, ele tem a obra para você. E meus irmãos, a Bíblia vai dizer que ele disse: trazei também. O pai disse a seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe o anel, a no dedo, a sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comemos e nos regozijamos. Então, meus irmãos, nós vamos para ver aqui que o filho, o pai, ele honrou o seu filho. Meus irmãos, nós vamos levar hoje, meus irmãos, a nossa honra vai ser no céu, meus irmãos. Porque, meus irmãos, a nossa honra aqui na terra, ela não prevalece. A nossa honra aqui na terra, ela chega e acaba, ela chega e passa, porque um dia nós vamos morrer. Mas um dia, meus irmãos, um dia vai ser lá no céu, que Jesus, ele vai nos dar uma veste branca. Jesus, ele vai nos dar uma coroa da vida. Jesus, ele vai trazer o galardão para mim e para você. Jesus, ele vai nos coroar com a coroa da vida. Meus irmãos, Jesus, ele tem um galardão preparado para você no céu. E meus irmãos, o pai, ele honrou o seu filho. E ele disse também: matai o novilho e comamos e nos regozijamos. Meus irmãos, e ele disse: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então começaram a regozijar-se. Meus irmãos, quando você estava perdido, Deus te achou. Deus te achou, meu irmão. Deus te achou, minha irmã. Quando você estava no amassal do pecado, na lama, Jesus, ele te achou. E quando ele te achou,
quando você se arrependeu, houve festa no céu. Tem festa no céu aqui nessa noite. Tem festa no céu. Vai ter festa no céu no dia da volta de Cristo. Nós um dia, meus irmãos, nós vamos tomar santa ceia com Cristo. Um dia nós vamos ver o rosto de Cristo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o filho mais velho, ele estava no campo, e quando voltava a aproximar da casa, ele ouviu a música, as danças, e chamou uns criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele digou e não queria entrar, e saindo, porém, o pai procurou como se dá-lo. Meus irmãos, sabem o que é esse campo, meus irmãos? É a igreja. Este, meus irmãos, este irmão do filho pródigo, ele estava no campo, mas quando ele ouve que o seu filho, ele foi achado, que o seu pai, ele matou o novilho para o seu filho, ele começou a irar-se, ele começou a indagar-se. Quantas pessoas, meus irmãos, estão dentro da igreja, mas quando ele sai da igreja, vê o seu irmão receber a bênção, ele começa a irar. Quando ele vê o irmão, a irmã começar a louvar bem, começar a pregar bem, começar a ser louvado, começar a ser usado por Deus, ele começa a indagar, ele começa a irar. Mas, meus irmãos, quando você vê o seu irmão receber a bênção, se alegra, porque se você alegrar com a bênção do seu irmão, um dia alguém vai alegrar com a sua bênção. Se alegra com a sua bênção, com a bênção do seu irmão. E indigou e não queria entrar, saindo, porém, o pai a procurar a concidá-lo. Mas ele respondeu: pai, há tanto tempo que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu, porém, mandaste matar para ele um novilho cevado. Então, meus irmãos, este filho, meus irmãos, ele falou: este teu filho. Ele não aceitou o irmão dele como irmão. Ele falou: este teu filho. Meus irmãos, nós temos aceitado nosso irmão, os nossos irmãos como irmão. Aceita, meus irmãos, cada um, trata cada um com amor, porque um dia as pessoas também vão te tratar com amor. Porque, meus irmãos, se você tratar os outros com ira, com mágoa, um dia também uma pessoa vai te tratar com raiva, vai te tratar com ira. E, meus irmãos, este filho, ele não se alegrou com a bênção com seu filho recebeu, com seu irmão recebeu. E ele disse: eu trabalhei contigo há muito tempo, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com meus amigos. E ele disse: veio teu filho, desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar um novilho cevado. E, meus irmãos, se nós for ver aqui, meus irmãos, este homem, ele não sabia o que ele tinha gastado, e ele falou: este teu filho foi e gastou com meretriz, meus irmãos. Então, meus irmãos, ele mentiu para o seu pai que o seu irmão gastou o seu dinheiro com meretriz. E ele disse: mandaste matar um novilho cevado. Então o pai respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijamos e nos alegramos, porque este teu filho, este teu irmão estava morto, mas ele viveu. Ele estava perdido e foi achado. Meus irmãos, a palavra aqui nessa noite foi pregada. Este filho pródigo, ele saiu dos caminhos do Senhor Jesus. Volta para os caminhos do Senhor. Aproveite que a porta está aberta. Alegra com a bênção dos outros. Tenha amor com o seu próximo, porque um dia Jesus, ele vai te abençoar. E ele disse para aquele filho: tudo que é meu é teu. Meus irmãos, um dia nós vamos estar no céu, e tudo que é do Senhor vai ser nosso. E vai ter, meus irmãos, rua de ouro, de cristal. Vai ter a nossa casa, meus irmãos, e lá nós não vamos precisar pagar conta de água, conta de luz, conta de energia. Vai ser tudo de graça. Jesus, ele tem salvação na sua vida aqui nessa noite. E, meus irmãos, vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Até aqui o Senhor me permitiu.
Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite. Ó Pai, que todo mal contra a vida da tua igreja possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que todo desejo, Pai, de sair da casa do Senhor Jesus, ó Pai, que todo desejo de voltar para o mundo possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, que a tua igreja, Pai, que os obreiros possam estar na casa do Senhor Jesus. Ó Pai, que a tua igreja, Pai, possa estar no caminho do Senhor Jesus. Ó Pai, que a tua igreja possa se alegrar com a bênção do seu irmão. Ó Pai, que nós possamos tratar o nosso irmão com amor. Ó Pai, que nós não possamos se indicar com o nosso irmão, mas que nós possamos amar o nosso irmão. Ó Pai, nos abençoa aqui nessa noite, nos guarda na entrada e na saída, porque um dia, Pai, o Senhor não vai nos coroar com a salvação e eterna, Pai. Ó Pai, eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus, irmãos. Vamos ficar ainda de pé, irmão. Nós já vamos voltar para casa. Abençoado em nome de Jesus. Ali eram 2 igrejas, irmãos. Não se acha melhor do que ninguém, tá, irmãos? Porque aqueles que pensam que vai, você vai ter surpresa, não vai. Não, irmão? Havia 2 publicanos lá, irmão, batiam no peito: eu sou o cara, eu faço isso, faço aquilo. E o outro já olhou: Senhor, eu sou pecador mesmo. Não se sinta, não se acha melhor do que ninguém. Só quem sabe o que é misericórdia um dia quem precisou dela, irmãos. Então vamos ser fiel, constante ao nosso Deus, porque Ele tem sido fiel conosco. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe todos os visitantes, Deus abençoe cada um dos irmãos. Segunda, terça e quinta-feira, oração da igreja, de 7 horas às 8h30 da noite. Eu conto com a igreja, tá, irmãos? Em nome de Jesus, amém? Que o grande amor do nosso Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Alguém nessa noite que ouviu a palavra, irmãos, quer se reconciliar nessa noite, quer se consertar diante de Deus, a oportunidade está aberta para você nessa noite. Tem alguém, irmãos, que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem dia que é batalha, irmãos. Tem dia que o culto é batalha, tem dia que é peleja. Mas se não tem ninguém, irmãos, que Deus te dê uma semana abençoada, de vitória, com grandes bênçãos e livramento. Em nome de Jesus estamos finalizados, tá? Você que trouxe o dízimo, a oferta, quiser abençoar a obra do Senhor, fica à vontade. Pastor, eu quero oração, vem cá que eu vou orar por você, amém? Estamos finalizados, a paz do Senhor Jesus.